Boa noite a todos. Vamos a mais uma questão de equações diferenciais A, uma questão do livro do Zil adaptada. O que pede essa questão? Essa questão mostra que a família a um parâmetro de soluções para esta equação diferencial é dada dessa forma. Observe que o parâmetro está aqui, é o C. Esta é uma equação diferencial não linear de primeira ordem. Bom, então vamos fazer esse primeiro passo, né? Provar que a função desse tipo é solução desta equação diferencial. Para isso, eu tenho que calcular a derivada de y em relação a x. Ora, então vamos começar aqui. Então, primeiramente, se eu derivar y em relação a x, y é essa expressão, notem que o c é uma constante, isso aqui também é uma constante. Quando eu derivo uma constante, aqui vai dar zero. Então, aqui vai dar apenas o quê? Vai dar a própria constante c. Pronto, então a y' é exatamente c. Substituindo essa informação aqui, a gente vai verificar a validade, se de fato y, como está aqui, é solução, não daquela equação. Então, note que y menos xy' menos raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a quem? Substituindo em lugar do y que nós temos, que é cx mais raiz quadrada de 1 mais c quadrado. Substituindo em lugar de y' o que nós encontramos, que é justamente c. Então, em lugar do y' c, nós percebemos que isso aqui tudo vai dar zero. Logo, y igual a cx é uma família a um parâmetro de soluções para esta equação diferencial. Ou representa, né, uma família. Para não ficar escrevendo direto a equação diferencial, vamos fazer assim, ó, chamemos de estrela. Pronto, apareceu. Fica mais prático, né? Agora vem a segunda parte. A seguir, prove que a relação x² mais y² igual a 1 define uma solução singular para a equação no intervalo menos 1. Bem, notem que essa família de soluções a um parâmetro, cada y está sendo dado de maneira explícita. Aqui, nós não temos uma forma explícita para y, ok? Notem que eu só vou ter diferenciabilidade se y depender de x. Claro que eu posso isolar o y em relação a x. Tu podes muito bem fazer x² mais y² igual a 1, considerar y igual a raiz quadrada de 1 menos x², ou y igual a menos raiz quadrada de 1 menos x², e verificar que uma dessas soluções é uma solução singular para essa equação diferencial. Ou seja, verificar que satisfaz essa equação e que, além disso, essa função ela não pode ser escrita dessa forma para cada x, né? Notem que o domínio dessas funções... Notem que isso aqui representa uma circunferência centrada na origem, cujo raio é 1, né? O domínio dessas funções vai ser o intervalo menos 1 fechado. Entretanto, pelo fato de eu trabalhar com a derivada de y em relação a x, não vai ter sentido eu considerar x igual a menos 1 ou x igual a 1. Por quê? Porque não vai ter derivada de y nesses pontos, ok? Então, por esse motivo, eu considero o intervalo de definição de menos 1 a 1, aberto nas extremidades. Pois bem,
Eu não vou fazer isso, eu não vou pegar y dessa forma ou y dessa forma, testar e verificar que não é uma solução desse tipo. Eu vou fazer de outra maneira. Eu vou partir desta equação, tá? Ou desta relação, melhor dizendo, e vou derivar implicitamente para eu verificar se de fato nós teremos uma solução para esta equação. Ora, se y é uma função que está definida implicitamente a partir dessa relação, então, de certa forma, eu posso pensar isso aqui. E eu posso derivar isso em relação a x. Derivando em relação a x, nós obtemos o quê? 2x mais 2y dx vezes y' dx igual. Claro que a gente omite esse x aqui. Então, a gente simplesmente escreve dessa forma aqui. Perdão, aqui a derivada vai dar 0, ok? Então, aqui ficou 0. Porque tu deriva em ambos os lados. Por um lado, tu produz isso, por outro lado, derivada de uma constante dá 0. Então, ficou isso aqui. Isolando y', nós obtemos o quê? Menos 2x sobre 2y, simplifica, e aí eu vou ter y' igual a menos x sobre y. Pronto. Consideremos o caso em que o y seja positivo. Então, para y maior que 0. Então, y positivo. Ok? Porque notem, quando eu considero o intervalo menos 1 aberto, nas extremidades, ou o y é positivo ou o y é negativo. Vamos considerar y positivo. Ok? Agora, eu tenho que verificar se de fato y, que é definido a partir dessa relação, vai satisfazer esta equação diferencial. Ora, o que eu devo verificar é se y menos x y' menos raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, se de fato isso aqui é zero ou não. O que ocorre? Eu não tenho informação a respeito de y, deixo como está. Então aqui ficará y menos x. Quanto vale a derivada? Opa, a derivada de y vale menos x sobre y. Então substituir aqui. Menos raiz quadrada de 1 mais. A derivada de y é menos x sobre y. Isso está sendo elevado ao quadrado, então aqui vai ficar x quadrado sobre y quadrado. Continuando as contas, nós produzimos o quê? Y mais x quadrado sobre y menos raiz quadrada de quem? Y quadrado mais x quadrado sobre y quadrado. Tirando o mínimo dessa expressão, vai ficar y quadrado mais x quadrado sobre y menos raiz quadrada de y quadrado mais x quadrado sobre y quadrado. Ocorre que o y ele cumpre essa identidade. Bom, se o y cumpre essa identidade para cada x, então isso aqui necessariamente valerá 1, assim como essa expressão vale 1. Então isso aqui restou o quê? 1 sobre y menos raiz quadrada de 1 sobre y quadrado. Haja vista que y ele é positivo, aqui você vai obter necessariamente o quê? 1 sobre y menos 1 sobre y, que é igual a 0. Para cada x pertencente ao intervalo aberto menos 1. Logo, de fato, nós temos que esta relação define uma solução para esta equação diferencial. Tá certo? Então, pode dizer assim. Portanto, a relação define uma solução para estrela, né? Essa solução de maneira implícita, para x pertencente ao intervalo menos 1 aberto. Agora, por que essa solução é singular? Bem, nós devemos provar que y obtido a partir desta relação
não pode ser dado dessa forma, ok? Se y for desta maneira aqui, desta forma, e x² mais y² for igual a 1 em menos 1, então o que a gente obtém? A ideia é gerar uma contradição, um absurdo, né? Porque eu não quero a existência de C algum de modo que se cumpra essa igualdade. Ora, como o y tem que ser isso e aqui aparece o y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em lugar do y essa expressão. Então, eu vou ter x² mais cx mais raiz² de 1 mais c², tudo isso elevado ao quadrado, igual a 1. Isso para cada x neste intervalo. Com isso, nós obtemos o quê? x² mais c² x² mais 2c x raiz² de 1 mais c² mais 1 mais c² igual a 1. Bem, daqui nós produzimos o quê? Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. A equação era isso, né? Y igual a cx mais raiz² de 1 mais c². Isto. X² mais y² igual a 1. Perfeito. Então, você simplesmente substitui em lugar do y essa expressão. Está aqui. Elevou ao quadrado. Usou o trinômio quadrado perfeito, ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo igual a 1. Bom, o que a gente pode fazer é simplificar aqui, certo? Então, você produz o quê? Você produz essa equaçãozinha aqui. Mais 2c raiz² de 1 mais c² vezes x mais c². Isso tem que ser zero. E isso tem que ser zero para todo x neste intervalo. Quando isso vai ser zero para cada x neste intervalo? Quando cada um dos seus coeficientes for igual a zero. Bom, mas esses coeficientes serem zero implicará em dizer que c é zero. C sendo zero, aqui já vai zerar e aqui tu vais ter 1. Ou seja, x² é zero para cada x no intervalo menos 1, 1. Isso é uma contradição, tá certo? Então, tu pode dizer isso aqui não pode ocorrer. O que não é verdade para cada x pertencente a menos 1, 1, certo? Com isso, não existe um c real de modo que y satisfaça essa condição e cumpra essa igualdade. Automaticamente, essa relação vai definir uma solução que será uma solução singular para a nossa equação diferencial estrela. Tá certo? Então, com isso, nós findamos a questão do dia. Uma ótima noite a todos e até a próxima.